Em um mundo onde o conhecimento é a chave para o sucesso, há aqueles que se dedicam a desbloquear esse tesouro para as mentes jovens. Prepare-se para uma viagem através das salas de aula e do conhecimento que molda o futuro. Esse é o Histórias, um podcast UniCesumar. É verdade que no verão as lagartixas tomam banho nas caixas d'água e a gente escova os dentes e fica contente, sorri com um sorriso, lagartixa tropical. Ah, o meu creme dental está comprometido pelos campeonatos de nado desse animal. Ah, mas que notícia! Eu lavo meu cabelo com água de lagartixa. Diretamente dos estúdios do Subsolo -1, começa agora Histórias, um podcast UniCesumar. Meu nome é Alan, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui novamente com a professora Laís. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que você tá, professora? Eu tô bonita, ó, tá vendo? Por que começamos com música hoje? Porque hoje estamos novamente num programa musical com mais um integrante da banda 5 e 9 não é 6 aqui da UniCesumar. E de outras bandas muito melhores. Recados, professora? Muitos recados desta semana. Novidades. Boas novas. Boas novas. Então, nós estamos começando? Sim, é a primeira vez que a gente vai falar hoje, imagino que sim. Então nós temos agora nossos queridos patrocinadores. Nossos parceiros. Nossos parceiros. Na base da permuta. Permuta é bom. Isso. Então, nossos apoiadores, digamos assim, acho que fica melhor, né? Mais bonito, apoiadores. Eu não sei, quando falo de apoiador eu sempre imagino tipo uma muleta, mas você Os pode... nossos parceiros. Nossos parceiros, a galera que tá junto com a gente, que gostou, né, que curtiu o programa e tá aqui nos ajudando de alguma forma, e nós vamos falar os nomes deles aqui, divulgar para que vocês consumam, vão atrás, né, e obviamente que se a gente tá falando aqui é porque é o selo de qualidade Histórias. Selo de qualidade Histórias é ótimo. Então, começando pela nossa querida GGPEL. Pessoal, a GGPEL está nos ajudando, nos patrocinando aqui no Histórias, fornecendo para os nossos queridos convidados essas lindas canecas que contêm lágrimas dos nossos alunos, Mentira Café. E nós temos um QR Code com um cupom de desconto exclusivo que vai estar aparecendo aqui na telinha em algum lugar. Então, escaneiem esse QR Code e aproveitem lá no site. Usem o descontinho exclusivo do Stories. Exatamente. Canecas gentilmente oferecidas por GGPEL. É isso daí. Pessoal, agora falando um pouquinho mais sério, antes da gente começar nosso papo, é o seguinte. Vocês notaram no último programa que teve um corte brusco no começo. E a gente falou algumas coisas ali durante o programa que foram cortadas. O que aconteceu? Primeiro que deu um pequeno problema técnico, que eu só durante a edição que eu fui perceber, no áudio, né? E também eu acabei me enrolando, porque eu acho que eu acabei me exaltando um pouco, né? Tava recente, né? Estava recente. Então eu redigi até um texto hoje, né, para falar um pouco melhor, porque a gente está chegando agora no final do semestre, né? Vamos passar aí por um período de férias, todos nós, vocês alunos, e a gente quer começar esse segundo semestre com um recadinho para vocês, uma campanha que é de respeito aos professores, beleza? Então não vou me estender tanto, são apenas 5 páginas, várias páginas, né, aqui que eu vou falar para vocês, mas eu acho que é necessário, tá, passar um recado. Bom, então é o seguinte. Aos nossos alunos que são excelentes, respeitosos e carinhosos, que são a esmagadora maioria dentro da UniCesumar, eu dedico meu amplexo fraternal, forte abraço para vocês, peço licença e vou direcionar essa mensagem aqui para uma minoria barulhenta, tá? Então se você não faz parte dessa galera que eu vou citar aqui, não se sinta ofendido, 99% dos nossos alunos são maravilhosos. A gente vai falar para aquele 1% vagabundo. Eu ia falar, como diria que Wesley Safadão. Exato, como diria o grande WS. Vamos lá. Então hoje eu venho falar sobre um assunto extremamente sério e que não pode ser ignorado, que é o respeito aos professores, galera. É lamentável e inaceitável que em um ambiente acadêmico onde a gente busca o conhecimento e o crescimento pessoal, existam algumas situações de desrespeito, agressões verbais e até mesmo quase físicas contra aqueles que estão aqui para educar vocês. Eu quero deixar claro que esse comportamento não vai mais ser tolerado, tá? Cada professor nessa universidade se dedica incansavelmente para proporcionar a vocês uma educação de qualidade. Eles merecem, no mínimo, o respeito básico que qualquer ser humano deveria ter um pelo outro, tá?
O desrespeito aos professores é uma afronta não apenas a ele, mas para o próprio processo de aprendizagem e para o ambiente acadêmico como um todo. Atacar um de nós é atacar todos nós. Então, a oportunidade de ver um curso superior é para todos. Oportunidade, hoje em dia, todo mundo tem. Só que a vida acadêmica não é. Não é para todo mundo, né? É árdua, exige dedicação, estudo, renúncia e frustração. Então, existem disciplinas a serem cursadas, existem cargas horárias a serem cumpridas. O mérito do sucesso e o demérito do fracasso são inteiramente seus. Culpar o professor pelo seu desempenho abaixo da média ou pela exigência quanto à sua presença em sala de aula é infantil e muito enfadonho pra gente. Então, a partir desse momento, qualquer atitude de desrespeito, ela vai ser tratada com a máxima seriedade e rigor. A gente não vai hesitar em ir atrás, em tomar todas as medidas disciplinares necessárias para garantir que esse ambiente permaneça seguro e propício para o aprendizado, tá? Isso inclui advertência, suspensão e, em casos extremos, né, dependendo do que for feito, expulsão. Então é importante lembrar que o respeito é uma via de mão dupla, né? Também parte da gente o respeito para com vocês. Professores e alunos devem se tratar com cordialidade e profissionalismo. A sala de aula deve ser um espaço de diálogo, troca de conhecimento, crescimento mútuo e não um campo de batalha. Não existe ditadura dentro de uma sala de aula, mas existe hierarquia. Aqueles que não conseguem entender e praticar o básico do respeito aos professores não têm lugar aqui. Esperamos que cada um de vocês reflita seriamente sobre as atitudes de vocês, os comportamentos. A gente está aqui para ajudar vocês a se tornarem profissionais e cidadãos exemplares. Mas isso só será possível se houver respeito mútuo e compromisso com a convivência harmoniosa. O trabalho do professor, galera, não se resume ao que é visto na sala de aula. Muito do esforço e dedicação acontece nos bastidores. Em noites de preparação de aula, correção de trabalhos, busca contínua de atualização e melhoria, a gente nunca para de estudar. É extremamente frustrante para um professor não ser valorizado por esse trabalho árduo e ainda enfrentar uma geração onde o deboche virou cultural. O desrespeito e a desvalorização não só minam a moral dos docentes, mas também prejudicam todo o processo. Então agora eu vou me dirigir diretamente aos meus colegas professores, tá? Galera, é o seguinte, vocês são os detentores do conhecimento e vocês desempenham um papel fundamental na formação de centenas, talvez milhares de pessoas. Não se esqueçam do valor de vocês, da importância do trabalho que vocês realizam diariamente aqui na instituição. Não permitam que a falta de respeito de alguns poucos abalem a confiança de vocês e a autoridade que vocês têm dentro de sala. Vocês não devem, em hipótese alguma, sentirem-se diminuídos por crianças mimadas, né? Que ainda têm muito a aprender sobre a vida e sobre respeito. Vocês são especialistas, mestres, doutores e as pessoas mais inteligentes dentro de uma sala de aula. E mesmo contra todas as probabilidades, eu sei, porque eu conheço a maioria, vocês permanecem pessoas gentis, certo? Então, para o próximo semestre, tenho em mente a frase do Patrick Rothfuss, que eu gosto bastante, que é: há 3 coisas que um sábio deve temer: o mar na tormenta, uma noite sem luar e a ira de um homem gentil. Beleza? Não irritem os professores de vocês, respeitem os professores de vocês. É uma fala bem importante, né, pessoal? Porque a gente tem tido várias ocasiões, várias situações de falta de respeito. Claro que o respeito é para com todos, de todos para todos, né? A gente precisa disso, é o mínimo, né, para a gente ter uma boa convivência com qualquer pessoa. Mas como nós estamos num ambiente acadêmico, a gente tem enfrentado aí algumas situações bem graves de falta de respeito, por isso que o Alan fez, né, essa fala, assim, essa introdução aqui. E a gente vai ter algumas campanhas, algumas mobilizações da própria instituição abordando esse tema, né? Então, a gente espera que vocês... como é que fala? Aderir? Venham a aderir. Eu também não sei conjugar o verbo isso. aderam. Então, participem dessa campanha. É muito importante. Eu tenho certeza que se vocês respeitarem os professores, né, e os funcionários de forma geral, jamais eles vão faltar com respeito para vocês. Certo? Exatamente. Gente, isso aqui foi só uma carta aberta aos estudantes e aos colegas de um professor que tá... De novo, isso, nenhum tipo de situação aconteceu comigo. Até hoje eu nunca tive problema com ninguém, tá? Mas eu sei que tem vários professores que podem enfrentar isso. E vários alunos também. Então, eu acho que se a palavra ali, cordialidade, eu acho que se a gente manter o respeito e a conversa civilizada, você pode questionar o que você quiser dentro da sala. Eu não preciso gostar de você, você não precisa gostar de mim. O que a gente tem que fazer é se respeitar.
Só isso, tá? Isso aí. Claro que haverão ações feitas com pessoas muito mais competentes que a gente, né? Como galera do NAAC, pessoal de psicologia. Isso daqui foi só um desabafo de um professor cansado no fim de semestre, beleza? Mas vamos lá, currículo rápido Antes do currículo rápido, da nossa convidada. deixa eu só falar uma coisinha. Tá bom, desculpa. Pessoal, nossos programas agora também vão ser retransmitidos pelo Marco Silva, do portal Boca no Trombone. Então, se você está nos assistindo pela plataforma do YouTube, no nosso canal do Histórias, ou se você está nos assistindo pelo portal Boca no Trombone, deixa aí pra gente nos comentários o que vocês estão achando, quais assuntos vocês gostariam de ver aqui, certo? E o Boca no Trombone também vai ser agora, a partir de agora, um parceiro aqui do Histórias, podcast no Sesumar. E nós contamos também aí com a participação de vocês nessa plataforma. Isso, falem pra gente de onde vocês estão vendo, tá? Isso, Tô vendo mande aí. vi trecho no Instagram, vi shorts, vi cortes, vi no YouTube, vi no Facebook. Boca no Trombone, Facebook. Isso. Enfim. Manda lá pra gente. A gente quer saber aonde você está, tá bom? É isso aí. Agora sim, currículo Agora rápido. sim, currículo rápido. Depois dessa pequena introdução de 2 horas, vamos ao nosso currículo rápido. Então, a nossa convidada de hoje, eu já queria trazer ela faz tempo, né? Porque, como eu falei, é mais um integrante do 5.9.6, mais um programa musical, por isso que a gente começou... 5.9.6? 5.9 não é 6. Ah, Eu falei tá. 5.9.6? Não confundam, queridos alunos. Exato, perdão. 5.9 não é 6, Agora eu perdi total. Por isso que a gente começou com a bela canção Lagartixa Tropical, que está aí nos streamings, né? Vamos lá, currículo rápido da nossa convidada. Então, é graduada em Psicologia, especialista em Saúde Mental, mestre e doutoranda em Desenvolvimento Comunitário, atua como psicóloga na área de saúde mental, trabalha no CAPS de Ponta Grossa, CAPS 2, é isso? Professora da Unicesumar, também é vocalista da banda Asteroides e uma psicóloga viajante. Porque ela mudou o Instagram dela, mas no meu coração ainda é psicóloga viajante. Correto? Professora Camila Eidan. Camila, teu nome é muito grande. O meu nome é muito grande, ele era muito pequeno, ele ficou muito grande porque eu casei e a primeira coisa que eu fiz foi mudar meu nome. Mas qual que você usa? Eu falei Eidan é do seu excelentíssimo esposo. Excelentíssimo. Camila Silva? Era só Camila da Silva, gente, mas eu já sofri muito trauma por ser só da Silva, porque chegava nos lugares sempre tinha uma Camila da Silva. Então, pô, é um nome tão difícil. Eu uso o Eidan de Lima, que é o mais... Eidan. Eu falei Eidan. Muito bem, você tá bem? Eu tô bem, e vocês? A gente tá bem também. Estamos Finalmente felizes deu que você veio. Camila, a gente tentou marcar várias vezes com ela, mas ela é muito ocupada, ela trabalha no CAPS, etc. E também uma artista famosa. Artista famosa aqui em Ponta Grossa, né? Então, até pra ela entrar aqui na universidade, é todo um esquema de segurança que a gente tem que fazer. De agendas. Exato. E também já enfrentamos problemas da Camila estar sem voz, né? Devido à sua cantoria. Muitos shows, né? Muitos shows. Que assim, ela combina com a banda dela que se chama Asteroides, porque ela é uma estrela. Exato. Nossa senhora. Gostou? Eu tava em turnê. Astronomicamente falando, está errado o que você falou. Mas Tudo eu bem. entendi a metáfora, tá bom? É. Isso daqui não é o Space Today. Bom, vamos lá. Camila, queremos saber. Primeiro, conte a sua história, onde você nasceu, onde você estudou. Por que você quis fazer psicologia? Quais as áreas que você se interessou? Pra onde você foi? E depois a gente vai pra carreira musical. Por que você preferiu ficar pobre e não quis ficar rica sendo cantora? Não, e paralela... não sei onde, né? Cantor é rico. Ou paralelamente, né? O que veio primeiro? Quando que você descobriu que você gostava de cantar? Enfim, o microfone é seu. Fique à vontade. Deixa eu tentar resumir, então. Olá, pessoal que tá assistindo. Então, gente, eu sou de Ponta Grossa mesmo, né? Eu nasci, me criei aqui em Ponta Grossa. Acho que veio primeiro a música, então eu era uma cantora de chuveiro. E acreditem se quiser, eu morro de vergonha de cantar na frente dos outros. Tenho muita vergonha. Eu só canto quando eu tô com a banda mesmo, assim, no contexto... música. De óculos e de olho fechado. E de olho fechado. Eu fazia só um adendo aqui agora. Porque eu falei em programas atrás que, apesar de eu ter banda e ser professor e tal, eu sou extremamente tímido. E a psicóloga do NAAC, a Lucélia do NAAC até falou: eu acredito em você, porque ela é especialista em pessoas tímidas. Em comportamento. E daí, e é uma característica, a Camila tá falando também que ela é tímida. E uma das coisas que eu fazia, eu fiz uma piada agora falando que eu colocava óculos. Coloca óculos e fecha o olho, porque eu fazia isso no começo. Pra não olhar o público, eu colocava óculos pra cantar e tocar e fechava o olho. Se, por exemplo, se uma pessoa chegar, canta aí uma música pra gente na roda, eu não canto, assim. Eu também tenho tenho uma dificuldade. Não sei, parece que a gente quer se aparecer, assim, já. Então eu sempre fui muito tímida. Eu tô um pouco traumatizada com esse negócio de se aparecer nesses últimos dias, mas tudo bem. Falando sobre isso. E acho que
comecei, né, sempre estudei em colégio de freira, assim, desde sempre. E acho que eu comecei a cantar em chuveiro, daí veio aquela aquela onda, assim, do videokê, né? Começou os videokê em aniversário, daí eu resolvi cantar no videokê. Acho que foi a primeira vez que eu cantei em público. Cantei uma música da Rita Lee e a amiga da minha mãe falou: meu Deus, você tem que investir nessa menina, porque ela canta, não sei o quê. Você lembra a música? É Ovelha Negra. Ovelha Negra, Ovelha clássico Negra. daquelas primeiras máquinas de videokê. Essa mesmo. Nossa, do Leãozinho. Cantei Ovelha Negra. E aí a minha mãe já tava meio assim, porque eu sempre começava as coisas e não terminava. Então ela me colocava em esporte, colocava em balé e nada ia pra frente. Mas bem no fim dela, tá bom, né? Vou te dar mais esse crédito. E me colocou no coral. Aí teve um dia uma apresentação, era uma coroação de Nossa Senhora lá, e eu sei que a menina que ia fazer o solo faltou, e eu falei, agora é o meu momento. E aí eu fiz o solo, e daí depois disso que eu comecei, então, a cantar em coral, cantar em apresentação. Tinha o Gen aqui em Ponta Grossa, né? Não tem mais Gen? Tem o Gen, mas não tem a interpretação musical. Ah, não tem mais? Eu acho que não tem mais. Eu acho que não tem mais, não sei. Era legal, eu lembro de assistir alguns Gen de Eu canção também. lá no Verde. E Verde várias pessoas Central. que hoje cantam, assim, vieram do Gen, né? Então eu comecei a cantar no Gen, e daí depois, então eu resolvi, né? Fui escolher a minha profissão lá e decidi fazer psicologia na Unicentro. E aí eu precisei abrir mão de tudo. Então eu participava de canto coral, cantava no coral de um monte de empresa aqui de Ponta Grossa, né? Tinha uma vizinha minha que descobriu que eu cantava e ela me levava para ajudar ela nesses corais, assim. E como eu me mudei para Irati para fazer psicologia, então eu tive que abrir mão de tudo, assim, para poder estudar, né? A psicologia acho que eu escolhi por conta da área de saúde mental, mas na época eu não assimilei e entrei querendo trabalhar na área organizacional, né? Que trabalha em empresa e tudo mais. Gostava bastante. Fui a faculdade inteira com essa ideia que eu ia sair e trabalhar no RH, mas hoje eu não me vejo em outro lugar que não seja trabalhando no SUS, né? Então eu acabei passando no concurso logo que eu me formei e fui trabalhar em Palmeira, que é o município aqui do lado. Lá eu comecei a trabalhar também na saúde mental e desde então passei no concurso aqui em Ponta Grossa, voltei para trabalhar aqui e trabalho na saúde mental desde então. Então fazem 12 anos, 13 anos que eu tô na mesma área, trabalhando no SUS. Gosto muito, sou apaixonada por saúde. Não sou muito da clínica, assim, né? O pessoal brinca. Psicólogo que não gosta de clínica, mas faz parte, acontece. Me vejo muito na política pública mesmo, então... E aí, é que quando eu voltei a trabalhar em Ponta Grossa, nunca deixei de morar aqui, né? Eu trabalhava em Palmeira, mas eu ia e voltava. Aí que um amigo meu veio me convidar para fazer parte da Asteroides, né? E no primeiro momento eu falei que eu não queria, porque eu achava que era muita responsabilidade, ensaiar e tudo mais. E aí a menina que entrou saiu, e daí um ano depois ele voltou a me convidar. Eu falei, agora eu vou, né? Então fazem também uns 12 anos, 10, 11 anos que eu tô na Asteroides. Nossa, mas então já tinha banda antes de você? Eu não consigo lembrar da Asteroides. Tinha banda antes de mim. Sem você. Tinha banda. Eu acho que a outra moça que cantava ficou uns 2 anos, mais ou menos, assim. Bem, faz Só que tempo, trocou várias vezes, todos os integrantes, assim. Acho que os únicos que permanecem sou eu e o guitarrista. O resto todo mundo trocou já. Mas aí depois disso que eu voltei, então, a de fato cantar, né, na noite, a ter mais contato com a música, assim. Durante esse período eu participei de muitos festivais, assim. Então, essas cidades pequenas em volta, elas costumam fazer festivais de música, né, com competição e tudo mais. Nesse tempo eu participei bastante de festivais, assim. Inácio Martins, Rio Azul, Imbituva. Então também sempre fui cantora de festival, assim, né? Mas hoje tá na Asteroides pra mim é um cano de escape, assim, né? Porque acho que você tá em contato com algo assim que é de fato prazeroso. Sim. Assim, é muito importante, né? Então eu gosto bastante mesmo. Mantenha a saúde mental. Mantenha a saúde mental, né? Então acho que dá para conciliar as duas coisas. Daí você falou de viajante, né? Eu acabei mudando ali por conta do nome, mas também, né? Acho que a gente tem que sempre ter esses hobbies, assim, essas coisas que fazem a gente brilhar o olho, no sentido que mantenha tudo organizado, né? A gente que é de saúde mental, a gente também tem que vender um pouco o peixe, né? Sim. Então, acho que esses hobbies, né? Essas atividades prazerosas, elas são bem importantes. Eu sempre falo pra todo mundo, sim, em qualquer âmbito, eu falo, cara, todo mundo tem que ter um hobby.
você tem que gostar muito de alguma coisa que não tenha nada a ver com o que você faz no seu trabalho. Nossa, eu preciso arranjar um hobby. Todo mundo precisa de um hobby, cara. Seja pintar miniatura, seja colecionar selo, seja ter uma banda, seja aprender um instrumento. Cara, é o que você falou, é um puto escape, sabe? Quando você tá ali, sei lá, atolado de trabalho, qualquer coisa assim, ou até mesmo quando você termina um processo, tipo, a gente termina o semestre, você pega o violão, né, toca, faz alguma coisa que você gosta, que não tenha nada a ver com o seu trabalho. É bom mesmo, dá uma desopilada, assim, dá uma aliviada, porque se você ficar preso naquilo o tempo todo, né, é muito ruim. Asteroides é legal, eu brinco que é a única banda que eu já paguei pra banda aqui de Ponta... Que isso é muito errado, na verdade, né, que a gente tem que fortalecer nossos colegas. Mas a banda realmente que eu pagava pra ver é Asteroides, eu gosto pra caramba de Asteroides. É Flashback, né? Isso, Não sei se vocês mudaram agora. Né, pro pessoal não é Flashback, então a gente... É uma banda oitentista, né? Mas a gente acabou, ao longo do tempo, colocando algumas músicas dos anos 70 e dos anos 90 também. Mas a ideia é o pop rock Flashback, assim, principalmente anos 80, que é o meu preferido. Mas daí fala pra gente, você ficou... Aí você estudava lá e... Estudava não, perdão. Você tava trabalhando em Palmeira e... Mas como foi teu ano de... Tua época de faculdade foi tranquilo? A lá faculdade, na Unicentro, eu morei em Irati. O Irati. campus de psicologia da Unicentro é em Irati. Então, esse tempo eu morei fora mesmo, né? Fiquei 5 anos morando... Na Grande Irati. Na Grande Irati, o condado da batata. Mas foi muito divertido, assim, né? Morar sozinha é uma experiência, assim, que vale a pena. Aquela coisa, né, da faculdade, de ser universitário, assim. Então, foram 5 anos bem intensos, né? Mas que valendo muito a pena, assim, eu sou muito orgulhosa da Unicentro enquanto instituição, fico bem feliz de ter minha formação lá, hoje faço meu doutorado lá também, né, mas foram 5 anos. Aí eu retornei, aí no último ano que eu dei aquele clique, assim, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida, né, eu falei, eu não vou ficar em Irati, vou voltar pra Ponta Grossa, mas o que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar. Sim. E aí, quando eu voltei pra Ponta Grossa, eu tinha feito alguns concursos, assim, tava esperando ser chamada, e aí eu fui trabalhar no Conservatório de Música aqui em Ponta Grossa. Ah, você trabalhou no conservatório? Trabalhei no conservatório. Quando era na Mundi ainda ou já no prédio azul? Quando era na frente da Mundi. Porque essa minha vizinha, a Juscelia, se ela estiver assistindo... Abraço, Juscelia! Juscelia! A Juscelia, que era a maestrina desses corais, assim, que ela me chamou pra participar junto, né? E ela sempre me incentivou muito. E daí, quando eu voltei, ela ficou sabendo, ela falou, venha me ajudar aqui enquanto você, né, não é chamada no concurso. Então, eu trabalhava na musicalização infantil. Então, era bem legal, assim, sabe? Delícia. Acompanhar a criançada, né? Que estão em processo aí de musicalização. Você pode começar com 4 anos e vai até 6 anos, aí depois você entra, daí, de fato, para estudar o instrumento, né? Então, esse período ali tinham várias turmas, acho que era 180 crianças, assim. Nossa! Era bem divertido, bem desafiador. É tipo nossas turmas aqui, né? 180 crianças. 180 crianças. Mas foi bem legal, dava para acompanhar também as outras atividades do conservatório. Então, os concertos, né, a orquestra. Eu lembro que na época veio a Carmen Monarca, né, que é uma das principais cantoras líricas do Brasil, cantou com o André Rieu, né, pra gente poder conhecer ela. Então foi uma experiência bem legal, assim. E aí já me chamaram em Palmeira, então daí eu assumi o concurso lá e foram 3 anos trabalhando em Palmeira, indo e voltando. A maioria do pessoal que trabalhava lá, os enfermeiros, os fisioterapeutas, era também de Ponta Grossa. Então a gente juntava num carro Rachava. E voltava. Até que me chamaram no concurso aqui, daí... Aí voltando na Asteroides, você ainda estava em Palmeira e vinha pra cá pra... Não, daí como eu... Já tinha passado. Quando eu comecei... Quando ele fez o primeiro convite para Asteroides, eu ainda estava em Palmeira. Daí justamente por ser muito cansativo, porque assim, eu saía 6 da manhã daqui de Ponta Grossa e voltava às 6:30 da tarde. Meu Deus, todo dia. Porque era, né, o ir e vir. Então, eu era uma pessoa cansada. Sou ainda bem cansada, mas eu era mais cansada ainda. Então, eu não quis justamente por isso a primeira vez que ele me chamou, né? E aí, quando eu assumi em Ponta Grossa, que ele fez o convite novamente. E aí que eu... Não, agora, né, tô em Ponta Grossa, né? Aqui o concurso é 6 horas, né? Ela era 8, então já ajudava bastante. Sim. Daí que eu assumi, daí que eu entrei no Asteroides. Mas Asteroides você faz só por... Eu até perguntei pra Aline isso daí também. Você faz mais pra dar uma relaxada ou, tipo, dá uma graninha? Dá uma graninha, né? Dá uma graninha dependendo do mês, do assim, evento, do evento, né? Ainda a gente tem uma cultura, assim, de não valorização da música, né? Então, assim, os bares, né? Os lugares, eles acabam fazendo meio que um cartel, né? Então, ninguém paga mais, assim.
Então, você tem que tocar, cantar muitas vezes para você ter Tem gente que vive disso, né? Sim. Mas ainda a gente vê que não é um valor justo pelo trabalho. Pelo trabalho, né? Exatamente. Então, né, vem uma renda extra, né? Mas não dá pra contar só com esse dinheiro. Não, assim, não. né? Quando vem é o que você falou, né? É pra pagar ali o pote de sorvete do fim de semana. Quando a né? gente não toma o cachê. Ai, Exatamente. Ah, mas é isso mesmo. Já aconteceu. Já, acontece, pessoal. Já acontece. Tem show que tem cachê e tem show que é oferenda. Bota uma cerveja lá e a gente canta. Ai, que horror. É verdade. Mas você falou um negócio que você falou um negócio que você ficou com medo de não, eu não vou conseguir por causa de ensaio e tal. Vamos combinar, ensaio é chato, né? Meu Deus do céu, como eu odeio ensaiar. E eu que só canto, então porque daí fica lá. Fica lá. Nossa, E daí você obrigado, que só obrigado. Canta, você fica assim. Não, o batera fica. Aí um tentando. Aí fica o vocalista assim. O meu tá tudo pronto. Volta, faz de novo. Nossa senhora. O que eles têm, né? Dá uma coceira na hora do cara. O cara não consegue ficar parado. Eu enfrento isso, mas em um âmbito bem diferente. O seu povo é de Deus, o povo é mais calmo. Em bandas de rock a gente é um pouquinho mais nervoso. Mas aí eu comecei agora é bom que você falou, porque eu comecei a cantar de verdade na igreja, Olha assim, aí. né? Mas Então eu cantei 6 anos na missa. Eu lembro que foi bem quando eu entrei no coral, minha mãe meio, não acreditando muito. E aí eu falei, eu quero cantar na missa também. E aí ela me levou lá, né, pro chefe lá da música, lá na igreja. E aí ele, não, vamos cantar e tal. Daí eu cantei 6 anos. Então ali foi onde que eu aprendi bem, assim, também algumas coisas, né? Eu sempre falo que a galera de igreja, a galera que fica muito tempo tocando em igreja, manda bem pra caramba. O professor Bruno, que toca na igreja, o professor Bruno toca muito bem violão. A galera de igreja geralmente manda muito bem. Eu acho, pelo menos, né? Os que eu conheci. Menos a Laís, que tá aqui se achando. Eu tô nessa fase de Você se tá nessa achando, fase de se achar. Humildade. Ó, como diria latino para Kelly Key, você já foi mais humilde. Mas enfim. Camila, fala um pouquinho do teu trabalho lá no CAPS, como que é, porque a gente não entende, a gente sabe que existe CAPS. A minha mãe, ela é... De novo, minha mãe é médica, né? Minha mãe assiste isso aqui, toda vez que eu falo dela, ela... que o sonho dela é eu ficar falando dela aqui, né? Juliette. Judite. Eu vou deixar você errar. É o corte. Beijo, dona Juliette. Corte de legumes francês, aquele corte fininho. Não faço ideia. Juliette. Juliene. Juliette Big Brother, galera. Juliene. E minha mãe, ela fez uns cursos de saúde mental também, né? Porque na cidade que ela tá, a demanda... Eu não vou entrar muito em detalhes, mas a demanda é alta, né? Pra galera. Então ela trabalha também no CAPS e tal, faz um trabalho... bacana, que eu não sei qual é, porque então, justamente eu tô perguntando pra você. Vamos começar pelo começo. O que é CAPS? O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial e ele é um serviço que a gente chama de substitutivo ao manicômio, né? Então, por muitos anos, quando se falava de saúde mental ou de qualquer transtorno, de qualquer comportamento que saísse da regra... Manda pra Barbacena. Manda pro hospício, né? Manda pro Franco da Rocha. Aqui em Ponta Grossa, Franco da Rocha, né? Então... Em João Pessoa tem o Juliano Moreira. Isso, né? Que são... assim, grandes hospitais que por muitos anos, assim, eles tiveram, inclusive, um papel importante para a sociedade, assim, porque tudo aquilo que não era padrão, que não era bom para a sociedade, era mandado para o manicômio, né? Que é a função dele, tire da minha frente. Né? É o que a gente fala, eu dou aula de bioética para várias turmas, né? E um dos seminários que eu peço para eles é justamente sobre o Holocausto Brasileiro, que é de Barbacena, né? Isso. E no fim das contas é isso que vira, né? Assim, eu acho que começa... Como todas essas instituições, né? Começa com uma causa nobre, assim, de cuidar das pessoas, mas depois vira depósito de gente. Exatamente. Que as pessoas não querem ver na sociedade, né? E aqui também era... Se for pegar a história, assim, né, dos manicômios, eles começaram com os leprosários, assim. Então, quando terminou as guerras santas, né, ficou lá os leprosários, porque as pessoas não tinha cura, né? Então, deixava o pessoal excluído lá. E quando todo mundo morreu, porque não tinha cura pra nada, ficou aqueles galpões lá e eles... por que já não vai pôr esse povo que não se adequa, né? Então... o gay, a lésbica, a mulher que não queria casar, a pessoa que cometia algum crime, né? Então, todas aquelas pessoas desajustadas eram colocadas, mandadas para esses lugares, né? Que é a lógica que a gente chama de higienismo, né? Então, assim, tudo aquilo que não é bem-vindo, a gente manda para algum lugar. E por muito tempo isso foi
né, pensado, usado, reforçado, até que, né, principalmente pela situação de Barbacena, assim, que acho que é a história mais cruel, né, que a gente tem notícia dentro do país. É horrível. Que aí eles descobrem, né, assim, o horror que acontecia dentro dos manicômios, e aí começa um movimento social ali, né, de começar a pensar outras estratégias, assim. Então, hoje o CAPS, ele atua na reabilitação psicossocial, né, então o CAPS, ele é um serviço especializado que vai atuar com pessoas que têm um sofrimento que já implica em algum prejuízo significativo para o sujeito, assim. Então, é aquela pessoa que deixa de trabalhar, que deixa de se relacionar, que deixa de se cuidar por conta do transtorno mental, né? Então, os transtornos persistentes, que a gente chama, né? Que precisam de um olhar mais holístico, assim, né? Então, de uma equipe mais completa, um acompanhamento mais diário mesmo. Depressão, ansiedade. A depressão e a ansiedade, a gente, assim, atende casos mais extremos, assim, sabe? Mas o CAPS hoje, ele atende basicamente, né, os casos de psicoses, assim, principalmente a esquizofrenia, né? Que é a mais comum, tentativas de suicídio, né? Então depressões severas, já com risco à vida, transtornos de personalidade mais graves e transtornos de humor grave, assim, por exemplo, bipolar, né? Que tem mania, que borderline. Borderline a gente atende bastante, inclusive, mas o foco é a reabilitação, assim. Então a gente não fica lá só com a consulta médica, né? Não tem atendimento clínico, inclusive, né? A gente não faz. O que a gente faz são oficinas, são grupos terapêuticos, são atividades. Ontem mesmo a gente levou eles no cinema para assistir o Divertidamente, assim. Então, muitas vezes o transtorno mental tira da pessoa, por exemplo, a capacidade dela de autonomia, de cidadania, né? Então, a pessoa que não pode ir e vir muitas vezes porque a família não deixa, porque ela não consegue, né? Então, o CAPS, ele tem essa função de reabilitar o sujeito para a vida, né? Então, assim, desde o aprender a escovar um dente, de lavar um cabelo, né? Tudo isso é saúde, assim. Então, a gente tem muitas atividades que visam esse reforço, assim, né? Essa reabilitação da pessoa, mas em várias esferas da vida, assim. Desde da renda, né? O acesso ao dinheiro, ao trabalho, né? Uma condição digna de moradia. Então, a gente entende que a saúde mental, ela implica em muitas áreas da vida. Todas, né? Então, a gente vai trabalhar justamente com isso, né? Então, hoje o CAPS tem grupo de música, o CAPS tem grupo de culinária, o CAPS tem atividade física, o CAPS tem grupo de cidadania, né? O CAPS faz atividades, a gente já levou eles pra praia 3 vezes. Ah, que legal. Né? Até minha mãe perguntou, mas quem que paga? Eu falei, eles mesmo, porque você saber gerir o teu dinheiro e tirar um pouquinho do teu dinheiro para fazer uma atividade de lazer também é saúde mental, né? A gente esquenta muito a cabeça com dinheiro, né? O dinheiro ele pode ser um fator estressor. Eu saber guardar dinheiro para fazer coisas legais para mim, isso me ajuda muito, né? Inclusive, motiva a gente a ter dinheiro, né? Exatamente. Inteligência financeira, né? Então, tudo isso a gente vai trabalhando com os pacientes, assim. Então, é um trabalho de formiguinha, né? Porque a gente sabe que não depende só de nós, né? Não depende só da ausência de sintoma. Às vezes é uma pessoa que não tem uma condição mínima, né? De, assim, dinheiro, de moradia, né? Que às vezes a questão de saúde é o menor dos problemas ali. Mas a gente, assim, eu falo que tem que gostar muito, né? Porque você está em contato direto com a loucura, né? Então, você se vê numa situação vulnerável porque você também pode estar num dia naquela situação, porque a loucura, ela não escolhe, né? Mas é um trabalho bem gratificante, assim, quando a gente vê a pessoa, sabe, retornando para a vida, sabe? Parando, né, de pensar, por exemplo, em se matar, pensando, né, um novo caminho para ela, sabe? O próprio cinema, assim, quantas vezes eles chegaram e falaram, nossa, eu nunca imaginava que era assim o cinema. Porque é diferente pra gente entrar num shopping, ir lá e pagar um cinema, né? Às vezes a pessoa com transtorno mental, ela pensa 200 vezes porque tá todo mundo olhando para ela, né? Porque a gente tem essa coisa manicomial, né? De achar que o louco, ele não tem que estar nos lugares, assim. Então, para ele é muito mais difícil, né? Ele tá ali, ele fazer as coisas e junto com a gente ele vai, né? Daqui a pouco eles falam assim, eu fui depois no cinema com a minha família. Então, pra gente, putz, valeu a pena fazer isso, né? Porque é uma estratégia que a gente usa, assim, de que ele também possa fazer isso sozinho depois. Eu acho que até no último filme do Coringa, lá do Joaquin Phoenix, o Colingra, acho que ele até fala, uma frase que me pegou bastante, o problema das pessoas das pessoas com problema, que tem algum tipo de problema mental, das pessoas que estão em volta, né, é querer que ela
não apresente sintoma nenhum. Ele Finge fala. que tá tudo certo. A frase é bem melhor do que essa que eu tô falando aqui, porque eu não lembro, tô parafraseando, né? Mas ele fala isso. O problema é as pessoas quererem que a gente haja de um modo que a nossa cabeça não funciona, né? Tipo, que a gente finge que é normal, mas não tem como eu fingir que sou normal se eu não sou, né? Tipo, ele fala isso, é bem forte. Tipo, é mais o problema da visão da sociedade em relação àquela pessoa do que a pessoa em si. A pessoa não tem culpa, né? Por ser neurodivergente, não sei se a palavra é neurodivergente. Desculpa, eu tô usando um monte de termo aqui que pode ser errado, mas... Não, acho que nem tem errado, assim. Mas sabe que é uma coisa que você fala e é bem... faz muito sentido, assim. Porque várias vezes, né, a gente se via... por exemplo, ele foi numa praça lá, esses dias. Que era o dia da luta antimanicomial, inclusive, que é 18 de maio, assim, então tem todo o marco, né, desse movimento, inclusive, que começa por conta de Barbacena. E aí a gente chegou na praça e eu e a minha coordenadora, né, a gente é bem animada, assim, a gente brinca que a gente é a carreta furacão no CAPS. E daí a gente colocou música e começou a dançar, assim, bem maluca lá no meio da praça, né, e os pacientes olhando, assim. Tipo, pode fazer isso? Nossa, e daí eles, quem que é o louco aqui, né? Assim, então é muito relativo a loucura. O que é loucura, assim, né? Eu chegar com o cabelo totalmente diferente. Nossa, eu jamais faria isso, né? Você ser todo tatuado. Nossa, meu Deus, que loucura, né? Na verdade, é um padrão imposto pela sociedade, né? Então, assim, é muito relativo. A gente já se viu em situações, assim, onde a gente estava muito mais desorganizado que o próprio paciente, assim, né? Então, acho que essa vulnerabilidade, assim, a gente deixar isso ser falar sobre as nossas dificuldades, sobre o nosso sofrimento, sobre o quanto é difícil, né? Você ser uma pessoa sã o tempo inteiro e tá tudo bem. Sim. Eu acho que isso que é o naturalizar, assim, o sofrimento. Já né? diria Raul Seixas, cada um de nós é um universo, né? Deixa eu viver minha loucura. Eu tenho uma frase que eu levo pra minha vida, assim, que eu uso em vários momentos, que é: eu fingir demência pra manter a sanidade. Sabe? Porque, assim, tem horas que... Vou dar um exemplo muito, assim, da minha rotina, né? Por exemplo, com a minha filha. Às vezes ela tá tocando horror, eu já chamei atenção, e ela tá ali naquele momento, né? Ela tá no hiperfoco dela ali, enfim. Aí eu finjo que eu não tô vendo. Tá tudo E certo. eu finjo que tá tudo certo. E daqui a pouco passa, entendeu? Porque não vale a pena eu me estressar tanto e acabar... descontando nela, tipo, não é uma coisa que ela vai se machucar, que ela vai se prejudicar e tal, às vezes é só uma questão de bagunça mesmo, né? Então eu finjo demência e mantenho a sanidade e depois a gente resolve e tá tudo certo. É melhor né? ter paz do que estar certo. Do que estar do que certa. razão, né? E uma coisa que eu sempre falo pros alunos, assim, né? Até, gente, é muito engraçado, porque eu sempre me emocionava contando, assim, né? Histórias do CAPS, assim, porque é uma coisa que me toca de verdade. E daí apareceu um dia numa CPA lá, que a professora Camila chorava. Então eu não vou chorar, vou cantar bem sério aqui. Mas eu acho que a loucura, ela é uma forma diferente de você ver o mundo. Acho muito engraçado, me traumatizou. Mas é uma forma diferente de você enxergar, assim. Acho que isso que é o legal, sabe? Quando você convive muito, assim, né? Principalmente com pessoas que têm esquizofrenia. Daí a gente levou eles pra praia e um dos pacientes, a gente sabia que ele tinha uma história muito difícil, assim, porque a família tinha muito medo dele, trancava ele dentro do quarto e só ficava passando a comida por baixo da porta. Meu assim. Deus Nossa, que do dó. céu, gente. Então, tipo, eram situações bem triste. extremas, assim. E você vê ele dentro de um ônibus, levando ele pra praia, né? E aí ele não dorme, assim, porque claro que eles têm, né, uma alteração de sono, de Sim. apetite bem considerável. E ele tava assim, ó. Eu falei, fulano, durma um pouco, descansa, porque a gente saiu daqui, tipo, meia-noite, assim, mais ou menos, pra chegar lá e pegar o nascer do sol na praia. E daí passou o dia lá e daí voltou no final do dia. E daí ele não dormia, assim. Eu falei, fulano, durma, né, descansa pra você poder aproveitar. Dele, não posso perder nada. Daí ficou assim, sabe? Uma coruja. E daí, tá bom. Aí a gente chegou lá na praia e tal, daí o outro profissional lá do CAPS levou ele até a praia, porque ele não conhecia, né? Daí chegou na frente do mar e falou, fulano, e daí o que achou? Gostou? Daí ele falou assim, eu gostei tanto que eu vou esquecer que eu vir pra na próxima
na próxima vez ser a primeira vez de novo. Mas é até bonito, cara. Olha, é bem poético, assim, né? bonito. E daí a gente falou, olha que legal, né? A loucura permite você adequar a realidade, assim, pra ela ser legal pra você, né? Então, geralmente essas pessoas, elas abrem o surto a partir de algum conflito, algum trauma, alguma situação muito, né, difícil da vida, assim. E a loucura, ela vai ser a forma de defesa dessa pessoa, né? Então, ela delira, ela alucina, mas isso é uma defesa, uma proteção para ela aguentar o baque, né? Sim. Que pra gente neurótico, assim, né? A gente vai ter formas de lidar com o sofrimento mais organizadas dentro da realidade. Diferente, por exemplo, da psicose, né? Mas a gente vê o quanto que é o esforço da mente da gente, assim, né? Para manter essas pessoas minimamente ligadas de alguma forma ao mundo, né? Então, para nós é muito legal, assim, né? De ouvir que é uma leitura de vida diferente da nossa, né? É outra visão, né? E que, de novo, galera, né? Reforçando, porque às vezes as pessoas têm muito preconceito e tal, que não é culpa da pessoa, cara. Tipo, é o jeito que o cérebro dela funciona. Exatamente. Né? Tem internação no CAPS ou não? O CAPS, ele não interna, né? Mas ele trabalha em rede, né? Então, hoje, assim, os serviços que substituem, né, o manicômio, eles são uma rede de serviços. Então, o CAPS, ele está na atenção especializada, a unidade básica de saúde, né, que faz parte, a urgência e emergência, né, que aqui a gente tem as UPAs, e tem o hospital, né, com os leitos psiquiátricos. Então, hoje não tem hospital psiquiátrico, tem um hospital geral com leitos, né, de psiquiatria, porque não dá para diferenciar, né, o psiquiatra do resto, assim. E então, quando precisa de assim, um suporte maior, por exemplo, uma pessoa que está tentando lá o suicídio e não tem família que cuide, não tem um suporte assim que ajude, que ela se põe em risco, aí nesses casos, por exemplo, vai para o internamento, um surto psicótico, né, um surto maníaco, que daí, assim, precisa de um trabalho mais intensivo. Então, existe ainda o internamento, mas de curta duração, né? Passou 20, 30 dias, que é o tempo de começar a fazer efeito uma medicação, ele vai receber a alta e vai retornar para o CAPS. Então, a ideia é só em casos, assim, mais emergenciais, né? Que a falha do serviço, assim, não vai dar conta, né? O CAPS, a unidade básica, aí vai para o internamento. Mas claro que hoje com todo o cuidado, né? Existe uma equipe multiprofissional também. Antigamente era muito usado o castigo físico, né? Essas coisas, porque não tinha tecnologia, não tinha, né, conhecimento científico, né? Então a medicina usava muito a estratégia francesa, né? Que fala assim, a escola francesa de psiquiatria. Então usava choque, usava banho frio, né? Então tem várias séries, né, que mostram um pouco. Hoje não, né? Hoje tem medicação, hoje tem um tratamento, né, aí digno, não é tão invasivo, né? Então, humanizado, né, a palavrinha. Bem mais humanizado, né? Então esse é um cuidado importante, assim, que a gente tem que sensibilizar, inclusive quem precisa do internamento. Às vezes a família fica, né, achando que vão amarrar lá a pessoa. E a gente sensibiliza, explica que é diferente hoje, né, todo o processo, assim. E como que as pessoas têm acesso ao CAPS, assim? O CAPS, ele é um serviço de portas abertas, né, então qualquer pessoa pode chegar lá, vai passar pelo que a gente chama de acolhimento, que é a primeira entrevista, que vai ver se você, né, precisa de fato do CAPS ou se é um caso que pode ser atendido em outro ponto da rede. Porque o CAPS, ele atende só o transtorno grave e persistente, assim, né, então às vezes chega uma pessoa com crise de ansiedade, né, às vezes com uma depressão leve, mas são casos que a unidade básica ela atende, né? Então a gente faz esse direcionamento daí para o serviço mais adequado. Legal. Nossa, que legal, cara. Legal de verdade. É muito interessante. Eu tô falando desses papos com psicólogos aqui, porque a gente já teve a Lucélia do NAAC, teve os alunos de psicologia, meninos, né? Agora a Camila é realmente fascinante essa parte de saúde mental. Eu acho, assim, que teve um avanço muito grande nos últimos anos, né? Toda essa parte de tecnologia, de mudar as metodologias de abordagem e tudo, e teve também muitas... Não sei se descoberta é a palavra correta, mas a gente teve muitas doenças não, muitas condições eu acho que é uma boa palavra, assim, que foram vindo e foram sendo descobertas, né? Enfim. Hoje as pessoas falam mais, né? Tem muito mais acesso à informação, tem muito mais acesso à assistência especializada, né? Então, acho assim que é um assunto que está muito em pauta. Mas era a própria cultura de antigamente, vocês, como a gente falou, né? Essas instituições aí de sanatórios,
era depósito de gente, era pra você colocar lá as pessoas que você não queria ver. Hoje em dia discute-se mais também, você não tem mais aquela família que esconde. Eu já falei isso, não sei se já falei aqui, mas tem uma tia minha que ela tinha síndrome de Down e ela era escondida da família, cara. Tipo, sabe? Não eram apenas esses transtornos, tipo, tal. Não, qualquer tipo de transtorno, né? Tudo aquilo Qualquer que fugia à regra, né? síndrome, qualquer coisa era. Exato. E É que tudo a era gente- doença, né? Então, sei lá, uma condição, imagina, tipo, um homossexual, antigamente, pelo menos, eu vim do Nordeste, onde as coisas são um pouquinho mais, né, mais rígidas, digamos assim. Fulano, filho de fulano é doente, porque o cara era gay, por exemplo, sabe? O cara não é doente, pô. Entendeu? E eu Aí, tipo, acredito- tinha essa passavam esse verniz de Passava pano, né? doença num negócio que é É. totalmente natural. E eu acho assim que às vezes não, acho que quase sempre mesmo a gente pode dizer que a pessoa acabava ficando doente. Fica, porque Sim, você pô, tá num imagina. ambiente que não proporciona nenhum tipo de melhora, né? Então, às vezes a pessoa não era tão grave, mas ao ser inserida lá num sanatório com gente muito mais grave que ela, com certeza ela adoecia muito Saía mais. pior, né? Entrava... Vocês citaram o Barbacena, mas eu, na minha ignorância, não tô ligada, não. Barbacena, na verdade, é a cidade de Barbacena, em Sim. Minas Gerais, onde tinha a fundação... Não era fundação... Esqueci o nome lá esqueci o nome da casa lá, mas era um sanatório, né? Acho que era hospital de Na Barbacena. verdade, acho que é hospital casa, negócio assim. Fundação, não sei o que, Base- Barbacena. de Barbacena. Ele nasceu, na verdade, com o intuito, acho que, de tratar a galera de tuberculose, porque tinha muito isso, né? Antigamente, as pessoas tinham problema pulmonar, você ia pro interior. A Camila falou da lepra, que também não tinha Também, cura, né? Tinha né? leprosário. As pessoas Meu pai trabalhou em um leprosário, pra vocês terem ideia. Muito tempo atrás, lá na Paraíba. Mas assim, você tinha esses locais que eram um pouco afastados. E lá, nesse caso, é porque eu acho que antigamente tinha essa coisa da pessoa ter algum tipo de problema respiratório. Você ia pro interior pra respirar um ar mais puro, etc e menos tal. poluído. E tal. E óbvio, tinha, né, tratamento. E daí eu acho que começou com isso. Lá em Barbacena, acho que era pra tratamento de tuberculose. Posso estar errando aqui? Eles até tem um anúncio, assim, num jornal da época, né? Bem, um português bem diferente, assim, né? Que eles colocam águas termais de Barbacena, assim. Então, era um tratamento que as pessoas tinham lá. Então, eles vendiam como essa ideia, né? Daí tinha a parte que era paga, então você podia ir lá pagar pelo tratamento, e tinha a parte filantrópica, porque era Sim. basicamente assim que funcionava, né? E aí que eram mandadas as pessoas, assim. Na história geral, quando a gente vai pegar, assim, o que acontecia muito, e até tem no documentário, Sim. né, do Holocausto, por exemplo, pessoas que engravidavam, que eram estupradas por Pelo pessoas patrão, por importantes exemplo. da Exato. cidade, né? Tanto que lá na Itália, que hoje é a referência, né, de saúde mental, tem um dos hospitais lá, né, psiquiátricos, que ele abrigava boa parte das amantes lá dos grandes Sim. chefões, Nossa, assim. imagina, a pessoa não É. tinha transtorno nenhum, mas porque Não. engravidou, né? Ou daí porque era assim, mandado. eu vou contar que, né, Exato, a gente a tem um amante, caso. né? Como que Não, é e depois o- começou, tipo, por exemplo, a cidade tá com muito morador de rua, muito mendigo. Joga em Barbacena. Negro, racismo, gente. A gente tá falando de 1900 e... Guaraná com rolha, sei lá, 1930, 20. Sim. Grande parte da população, inclusive, era Manda negra, negro. né? Barbacena. Exato, então assim, é o que eu sempre falo. Virou depósito de gente que você não queria na sua frente. Quem que- 30% das pessoas acho que tinham algum tipo de Que tinha problema. transtorno. O resto, 70%, era tudo. Como que é na Itália o Mussolini? Mussolini? É. Benito Mussolini. Benito Mussolini. Nossa, diz que ele tinha altas amantes lá, todas mandadas pro sanatório. Todas, assim, porque ele sabia de segredo, de Estado, sabia das coisas. Então, sempre tinha. E a mulher, ela tem muito isso, assim, né? De facilmente ser acusada de louca, né? Sim. Então era muito fácil, assim, de mandar essas pessoas, né, pro sanatório. Não, e pior ainda, crianças nasceram Então, isso que eu ia falar agora. dentro aí, de- essas dentro crianças de Barbacena. Dentro de Barbacena. Imagine aquela barbaridade era o que elas conheciam Era. como normal. Não, o documentário, Holocausto Brasileiro, chama-se de Holocausto Brasileiro porque é a relação direta que você faz é com o Holocausto que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, né? Ali perpetrada pelos nazistas. E o Que a galera chega- Basaglia, que é o pai da reforma psiquiátrica, que era um psiquiatra da Itália, eles convidam ele para
pra conhecer Barbacena. Exato. E daí quando ele chega e fala, meu Deus, tipo, foi É. a pior coisa que eu vi na vida, foi o Brasil, assim. Então, de todos os lugares que ele passou no mundo, porque ele era convidado pra ir, né, conhecer como que funcionava a saúde mental dos lugares, quando ele chega no Brasil, daí ele fala, isso aqui é pior que o Holocausto. E aí fica. Exato. E tem outra analogia que dá pra fazer, que a galera chegava de trem, né? Do mesmo jeito que os judeus, ciganos e o resto da galera era mandado de trem Nossa, que pra, judiação. pra campo de concentração. É bem triste, é um soco no estômago É. o documentário. 60 mil mortes, né? Que são 60 na mil. história. É bem 60 terrível. mil. Só que veja, ó, você é uma pessoa brasileira e não sabe da história. É assim, verdade. porque eles não divulgam. Não, e antes É era porque- muito piada, né? Eu até falo pros alunos, ó, galera, tipo, sei lá, se pegar anos 80, 90, até antes disso, você vê piada, assim, de personagem do Chico Anísio e tal, não sei o quê. Os caras falam, pô, fulano tem que ser internado em Barbacena e ficar lá não sei quanto tempo. Tipo, era um negócio que a galera falava. Tem acho que um dos personagens, não vou lembrar agora, que ele é um mineiro, assim, da escolinha do professor Raimundo. 90% das pessoas que estão ouvindo não fazem ideia do que eu tô falando. Os jovens não sabem o que é a escolinha do professor Raimundo. jovens. Os jovens. Mas tinha um lá que falava assim, quando eu era criança lá em Barbacena, e ele só conta história de doido, entendeu? Por causa eu não sabia disso. que era essa a referência. Exatamente. Inclusive, já usei várias vezes lá em Barbacena, mas sabe? Tá vendo, E era Laís? justamente por isso. Cadeia. A minha ignorância é... E vocês sabiam Impressionante. que em Ponta Grossa, antes de abrir o Franco da Rocha, as pessoas com transtorno mental eram mandadas pra cadeia pública. Caraca. Nossa, gente. Ó, que deixou todo mundo absurdo. quieto. Uhum. Tenso. É complicado. Mas ainda bem que a gente tem um trabalho maravilhoso com profissionais excelentes como a Camila. Nossa. A Camila, inclusive, vocês assistentes e ouvintes. Ouvintes não, que vocês não estão vendo a cara dela, mas os assistentes. A Camila direto aparece na RPC lá. Quando, né, vez ou outra fazem. Eu tô em casa almoçando, ligo na RPC, estão Tá lá lá. no CAPS, tá lá a Camila. Então, nós estamos Eu já fazendo um virei trabalho. a oficial lá. A Garota porta-voz. Garota Ah, propaganda. eles, quem que vai falar? Tá bom, gente. A tímida. Manda a tímida. Não sei, eu mando a tímida. Não, pra falar tudo certo, só pra cantar. É. Tímida. E, Camila, como que você chegou aqui na Unicesumar? Na Unicesumar. Então, a Unicesumar inaugurou o campus em 2017, né? Nesse meio tempo que eu tava fazendo meu mestrado, assim. Então, eu tive um clique no meio dessa caminhada, né? Que foi um professor que falou pra eu dar uma aula lá na pós, lá em Guarapuava, me convidou. E eu nunca nem passou na minha cabeça da aula, nem nunca na minha Mais vida. uma. Mais bem- uma. mais A gente vai uma. começar. Eu vou começar a fazer aqui. Eu vou começar a Um colocar na placar. tela um placar. Por Quantas enquanto pessoas? tá- Docência por Não, por amor, todos nós, né? Todos Não, a docência Por amor. por não é, Escolha. vocação. É. Vocação, a palavra é vocação. Docência por vocação e docência por necessidade. Vocação, acho que tem 2, por necessidade já deve ter uns 18. Nossa, nunca nem passou na minha cabeça, assim, nem fazer mestrado, nem nada. Só que como eu vim, né, de Palmeira, que trabalhava 8 horas, e fui pra Ponta Grossa, que trabalhava 6, então eu fiquei muito ociosa. E nesse tempo eu falei, não, preciso dar um jeito na minha vida, né? E a minha mãe reclamava, também morava com ela na época ainda. Aí eu falei, vou fazer um mestrado, acho que eu vou estudar de novo. Sempre gostei de estudar, vou estudar de novo. E aí nesse meio tempo esse professor me chamou para dar uma aula numa pós lá em Guarapuava. Não sei nem se foi antes do mestrado que ele chamou. E daí eu fui e gostei. Falei, nossa, que legal essa coisa. Aí eu falei, acho que eu posso dar aula, né? Nossa, agora vai ter psicologia na Unicesumar, né? Tava inaugurando o campus. Falei, nossa, vai que dá certo, né? Então, de ter um emprego a mais ali. Psicólogo é assim, né? Já não tem um emprego só. E aí, daí que eu fui fazer o Quase todas mestrado. as profissões. Não tem, né? A gente poderia ter pensado, né? Ser jogador de futebol. Influencer, TikTok. Mas não deu certo. E aí que eu vou fazer o mestrado, isso mesmo. E aí, quando eu faço o mestrado, tô na metade do mestrado. Daí a Cíntia, né? Que é a Cíntia Pigato, que trabalha aqui ainda também. Ela fala, então precisando de professor de psicologia. Você não quer fazer a banca? Falei, meu Deus, Luca, mas eu nem terminei o mestrado, né? E a gente vem do bacharel, né? Então você não tem noção nenhuma de docência. Eu não tinha noção nenhuma de docência. Também E aí eu fiz a banca e, né, me contrataram. Então em 2018 eu entrei aqui, né, para começar o segundo ano de psicologia, que era a primeira turma. E nesse ano abriram os outros cursos de saúde. Então tinha só 3, 4 cursos em 2017 e em 2018, que daí abre nutrição, abre farmácia, abre odonto, abre um monte. E aí eu lembro que eu peguei uma disciplina que era relações interpessoais. Ai, que trauma. Que era uma aula, 50 minutos.
E era como se fosse uma introdução à psicologia para todos os cursos. Então, eu nunca dei aula. Quando eu vi, eu tinha 17 turmas. Olha 17 que alegria. turmas? 17. A Tati vai Caraca. assistir isso, que ela sabe que... Nossa, eu cheguei no fim do ano, ela falou, obrigado por não desistir. Porque... Nossa, eu fui e dei sem saber dar aula, gente, assim, foi bem terrível, sabe? Porque era muita gente, assim. Só que na época o campus era, assim, pequeno ainda, difícil de achar professor. E eu lembro que tinha uma outra professora contratada que pediu a conta um dia antes de começar as aulas, assim. Nossa. E daí o coordenador, na época, era o Evandro, falou, você assume pra mim, assim, mais 2 disciplinas. Então, assim, a turma não aguentava ver nem minha cara, porque eu dava 3 disciplinas pra mesma turma. Era Camila de novo. Então, assim, foi bem desafiador, né, esse primeiro ano, porque era muita gente, era uma carga horária enorme de aula. Pra quem nunca deu aula, gente, acho que, meu Deus do céu. Mas deu tudo certo no final das contas, né, pedi pra, no ano seguinte, reduzir, né, deixei essa disciplina, né, fiquei mais focada nas disciplinas que eram da minha área mesmo. E desde 2018 tô aqui, firme e forte, assim, né. Esse ano especificamente que eu me reaproximei da clínica, né? Então, acho que depois de tantos anos de profissão, assim, eu acabei assumindo um desafio para mim, assim, que foi voltar ao estágio de clínica, né? Que a gente tem os 2 estágios de clínica aqui, que são o 4º ano, né? Que faz o psicodiagnóstico, e o 5º ano que faz a clínica, né? O atendimento mesmo. E eu entrei, né, no estágio de psicodiagnóstico. Para mim tá sendo muito bom revisitar a clínica, sabe? Sim. Então, acho que isso que é o legal, assim, porque a gente vai estudando, a gente vai melhorando, a gente vai voltando a coisas, assim, né, nesse período. Eu brinco que, de fato, quando a gente chegou aqui, tudo era mato, literalmente, né? Tudo era mato, só tinha um bloquinho, né? Poucos cursos, assim. Você vê hoje o tamanho que tá tudo isso aqui, E assim, né? crescendo, né? Nossa, e crescendo. O estúdio aqui não tinha teto, galera. Era grama e uma televisão. Era uma grama e uma televisão. Aqui não tinha essa parede, a gente pendurava essa Sandro? televisão numa árvore aqui. E o Sandro? E o Sandro, né, Sandro? O Sandro sempre esteve. O Sandro, a gente tem que chamar o Sandro aqui, que ele deve ter bastante história boa. Deve. Ó, só em semana de ontem teve até... Eu eu vou deixar pra ele contar. Mood skills. O Sandro, esse é pau pra toda obra mesmo. Esse O maluco é sabe de tudo. Eu sempre falo, eu tenho que no final do semestre, cada semestre tinha que trazer um presente pra ele, porque, meu Deus. É verdade. Sim. O único tirante bronze que a gente tem aqui na onde eu sou meio pilhado com esse negócio dos tirantes. Eu não sei se vai voltar as cores, porque o meu ficou no azul. Eu queria chegar no dourado. Não, mas a Camila passou já já deu aula. Você também já foi T24, né? Eu já fui T24, bem na época da pandemia, inclusive. Assim. Meu Deus. Então, foi bem desafiador, né? Porque a gente precisou readequar todo o processo, né? Por conta da pandemia, assim. Acho que foi um período bem difícil para todo mundo, assim, para professor, né? Para equipe, para poder pensar como que a gente não ia deixar a coisa desandar, né? E acho que conseguimos, assim, né? Passar por tudo isso. Acho que foi um período bem importante, assim. Só que daí por conta, né, da gestação, né? Então, em 2022 engravidei. E aí eu decidi reduzir um pouco a minha carga horária, até para poder ficar, né, acompanhar um pouco mais a Olivia. E aí eu saí do T24, né, e desde então eu tenho ficado com uma carga horária menor, assim. Mas, nossa, sou muito feliz, assim, né, porque a gente vê, assim, acompanhar o curso desde o início é algo bem legal, né, de você ver desde a primeira turma, né, hoje a gente vai formar já a 4ª turma, né. E, assim, vários deles, inclusive, hoje são colegas de trabalho, né? Teve um aluno lá que foi meu supervisionando em saúde mental, né? E por conta do estágio que ele fez comigo em saúde mental, o CAPS Infantil, né? Contratou ele, porque o CAPS Infantil aqui em Ponta Grossa é terceirizado, contratou ele, assim. Então, legal. É muito legal, sabe, ver alunos que foram fazer o mestrado em saúde mental, que foram fazer a residência em saúde mental, né? Então, a gente vai plantando a sementinha, acho que isso que é o mais gratificante pra gente, professor, né? Claro. Ver que a gente serve de alguma forma, né, de referência para os alunos, A gente tem assim. poucos alunos, mas a gente tem os alunos que fazem o mestrado e daí voltam como professores. Como professores, aqui da casa a gente também. tem já verdade. alunos que são nossos colegas. Colegas. 2, 3 já que são Isso. colegas nossos. E é bem bacana. Você entra na sala, os isso. professores estão lá, você fala assim, sai. Não, eu sou professor agora. Ah, então beleza.
Mas é gostoso, né? E Camila, você acha que a psicologia te ajuda de alguma forma na parte musical ali, na banda, alguma coisa? Tem algum link? Ah, eu acho que sim. Pra A não matar os música- integrantes do... Também. Mentira. Não, eles são os amor. Mas eu acho que assim, pelo benefício que a música faz, assim, traz, né? No caso, a música que te ajuda na A psicologia. música que ajuda na psicologia. Tanto que a gente usa a música como recurso terapêutico lá no CAPS, né? Até pela vivência em música que fez, né, com que a gente tivesse um grupo de música lá no CAPS também. Segunda-feira agora, né, tava aquela chuva, assim, falei, será que vai vir gente pro grupo, né? Daí foi um gato pingado lá, né? E aí a gente vamos fazer um videokê. Daí foi muito legal, sabe? Assim, ver pacientes super comprometidos, assim, né? Que tem uma gravidade, que tem uma perda cognitiva. Faceiro, escolhendo uma música, sabe? Daí ele lembra de uma música da infância, ele lembra de uma música, assim, de momentos legais da vida dele. Daí que você vê o quanto que a música, ela é muito terapêutica. Muito mesmo, assim. Nossa, eu escutava essa música quando eu era novo e eu ia dançar na danceteria, sabe? Ele vai resgatando coisas legais da vida dele, assim. Então, eu acho que uma coisa ajuda a outra, assim, Sim. com certeza. E a música, ela trabalha os dois hemisférios do cérebro, Sim. né? Então, isso é muito positivo para qualquer pessoa. Pra qualquer pessoa. Eu falei, a Olivia, assim, ano que vem já entra na musicalização. Eu coloquei a Laura. Aprendam Como- um instrumento, gente, né? Cantem se isso que você eu não falo. tiver coordenação motora. Na verdade, o meu Sempre sonho é importante. que ela aprenda um instrumento, que ela seja contratada para tocar na Europa e eu vá lá, assim, ser De empresária. mãe de música. Ser Mãe mãe, de isso. música. Vamos incentivar. Sim. Eu coloquei a Laura também, até por causa da condição da hiperatividade. Nossa, depois que ela começou a fazer a aula de musicalização... Bota ela pra tocar bateria, então. Gente, ajuda ela é muito. sensacional. Ela sabia que lá na igreja, toda vez, todo culto, o pessoal da igreja... Um beijo pra vocês e obrigada pela paciência com a minha filha. Ela sobe lá no palco, né? E aí ela vai... Primeira coisa, ela vai no teclado. A primeira coisa, ela vai no teclado. Ela ama a bateria também. Ela vai, assim, e cantar. Ela olha pra mim e fala... Porque daí eu canto, né? Aí ela olha pra mim e fala assim... Mamãe, catar. Ai, que Aí legal. ela pega o microfone e fica... Lá. Ah, mas é bom. Cara, é importante, cara. Sim. Eu, infelizmente, na minha infância, eu fui muito podado, porque eu sou de família de músico e músicos muito rigorosos, assim. E uma criança, quando tá começando, então eu pegava o violão, meu pai falava, bota o dedo assim. Aí a primeira vez que eu errava, já não vou ensinar mais nada, não sei o quê. Aí eu queria cantar, meu pai falava que eu era desafinado até pra cuspir, entendeu? Daí, mas é. Porque música é isso, cara. Música tem o talento nato da pessoa, Sim. tem, mas o esforço supera o talento. Sempre. Supera o talento. Mesmo pra cantar. Então Sim. não é porque você tem uma voz horrorosa que você não consegue cantar. Temos cantores aí dos Temos mais diferentes as tipos de voz. técnicas É. vocais Temos servem técnica pra vocal, isso. tem tudo. Aí, assim, verdade. não me incentivaram muito, mas mesmo assim, Mas você é teimosa? eu sou teimoso. Não acho que eu canto bem hoje em dia, não. Por isso que eu até brinco que eu canto rock justamente porque eu não preciso cantar bem. Mas porque é mais atitude, né? Mas, cara, eu melhorei muito. Pensativo. Não, tem que cantar, galera. Fala a minha experiência. Mas, assim, a persistência fez com que hoje eu, sem problema nenhum, entendeu? Imagina se eu tivesse ficado podado. E é tão bom, gente, cantar. É tão bom tocar um instrumento. Chegar no churrasco, sabe? Tipo, você chega com o violão... Meu pai tem uma opinião contrária disso. Meu pai, quando fala assim, Donato, vai lá, leva o violão. Meu pai fala, não estão me convidando, estão convidando o violão. Porque ele acha que é só pra isso. Se alguém fala assim... Donato. se alguém fala assim pra mim, Alan, vai lá, leva o violão, cara, é a maior felicidade. Alegria. Eu falo, pô, legal, né? Pra todo mundo compartilhar junto. Então, música é muito importante. A vida sem música e sem triste. cerveja não valeria a pena. Não tá? valeria a pena. Então, música e cerveja é uma prova que Deus existe e que nos ama. Eu não bebo. Camila, não tem problema. Mas você canta. Mas eu canto. Exato. Camila, dá umas dicas de viagem, é muito sacanagem, né? Dicas de viagem, os melhores cartões de crédito para as melhores salas VIP. A Camila, galera, eu não sei se você tá produzindo conteúdo nesse sentido ainda no Instagram. Não, tava mais na época da pandemia que a gente, né, não Viu? tem o Mas que fazer. porque a Camila viaja. Cara, vocês viaja não pra fazem caramba. ideia. A Olivia, sem brincadeira, acho que é o bebê mais viajado do Brasil. É. A gente não tá comparando com os bebês A da Olivia- Virgínia, por exemplo. A não. Olivia já tem passaporte mais carimbado. Eu nem tenho passaporte. Ela tá Ó, no segundo já. Posso. Eu vou fazer um monóculo aqui. O Érico tem passaporte, tem visto americano já.
O que isso significa? Nada, porque a gente não foi para os Estados Unidos ainda. Mas Desculpa, já tem. Mas filha. nunca se sabe. Eu sempre incentivo as pessoas. Falei, faça teu passaporte, porque nunca se sabe. Você vai ganhar uma oportunidade. Uma de promoção. viajar. Você nunca sabe quando o Luciano Huck vai bater na sua porta. Porque você sabe Falar, quando você vê o ó, Luciano Huck, você já pode começar a chorar, meu amigo. Você vai ganhar alguma coisa. É, Entendeu? uma viagem, um negócio. Uma viagem, 1 milhão. Esteja preparado. Alguma coisa vai ganhar. Eu queria muito ir no The Wall. Se esse vídeo puder Luciano Huck, viralizar, vem Luciano aqui Huck me visitar leva no nós. The Wall. Meu sonho é responder as perguntas lá. Enfim. Não, mas falando sério, né? A Camila... A Michelle pegou muita dica de viagem com você. Então, de melhor cartão de crédito, de viajar com criança. A Michelle falava, viu, dá pra gente ir, não sei o quê. Tanto que o Érico já é um tanto quanto viajado, muito mais do que eu era na idade dele. O Érico, com 40 dias, já tava pra lá e pra cá. Mais uma vez, desculpa aí, filha. E a vai gente só melhorar. foi. Mas a gente só foi ver essas coisas porque a Michelle olhava. Falava, olha lá, a Olivia tá na Itália. Sei lá, a Olivia foi pra Itália. Foi né? pra Itália. A Olivia tá na Itália. Pode Por que a falar gente não qualquer pode levar país o da Érico pro Rio Grande do Sul, entendeu? Então, vejam as dicas da Camila. Você ainda tem algumas coisas salvas lá, que são muito boas. Tem salvo, tem até um destaque, inclusive, só falando como que foi levar criança. Porque assim, quando a gente casou, né? Então eu e meu marido, a gente decidiu que a gente ia viajar. A gente ia conhecer as coisas, a gente ia se dar esse... Não é luxo, porque eu acho que viajar é planejamento, na verdade. É um planejamento e é uma necessidade, assim. Acho que a partir do momento que você conhece o mundo, você começa a enxergar a vida de outro jeito, assim, Sim. sabe? Então, a gente, né, viajava, a gente conseguiu ir pra fora do país algumas vezes. E aí, quando eu engravidei, a primeira coisa que eu escutei... agora esqueça. Viajar. Aí De pessoas que você não pediu a opinião, né? Sim, Sempre. Então, os cavaleiros do Acopalipse... Acopalipse! Vieram, agora aproveite pra viajar agora! Viaja agora, porque vocês nunca mais vão viajar. E daí eu falei... Dito por uma pessoa que nem tem passaporte. Aham, né? E daí eu falei, Richard... Assim, a gente tem que se adequar à criança, mas a criança também tem que se adequar ao mundo, inclusive isso é bom para a saúde mental dela. Eu falei, a gente vai viajar com essa menina e a gente vai mostrar para o mundo que isso é possível. Olha aí. Então, eu tinha também algumas outras pessoas que eu seguia. Tem uma menina que eu sigo, que ela é de Santa Catarina. A menina tem 9 anos, ela tá fazendo aniversário hoje, inclusive. Hoje eu vi o post dela. Para você. Parabéns. E ela conhece 60 países. Olha aí. Com 9 anos. Assim, então eles foram... E países, assim, bem não turísticos. Camboja. Assim, né? Sim, ela foi pra África, ela foi pra Austrália, sabe? Eu falei, nossa... Então, é possível, só que tem que ter boa vontade. E assim. paciência. Não, Paciência, boa porque vontade. tem gente que é muito qualquer... No primeiro empecilho já espana, Na verdade, né? eu acho assim, ó, pra qualquer coisa. Qualquer coisa que você for fazer depois que você tiver um filho, vai ser diferente. Vai ser diferente. O perrengue vai existir. Então, você pode ter o perrengue aqui, pode ter o perrengue. Você mochilando sozinho, você tem perrengue? Exatamente. Com criança, na verdade, é só a boa vontade de você carregar as coisas, que é a parada. Eu li um negócio uma vez essas coisas de Instagram, esses posts falando assim, não existe viajar com criança, existe cuidar do seu filho em outro país. Cuidar do seu filho em outro país, Cara, exatamente. é isso. Você tá cuidando dele aqui, você vai cuidar lá, quer dizer que você não vai aproveitar? Não. Você só precisa ter um pouquinho mais de paciência e um gerenciamento ali, né? Uma logística pra carregar as Exatamente, coisas. muda um pouco, a dinâmica muda, né? Então, quando eu viajava só eu e meu marido, a gente, né, andava 15 km por dia, porque queria, né, desbravar tudo. Claro que com a Olivia tudo ficou muito mais... Cadenciado. Né, cadenciado. Obrigado por essa palavra bonita. Então, ficou diferente, né? Mas não deixou de ser legal. Então, a gente se planejou, a gente, né, esperou ela nasceu em setembro, e aí a gente esperou ali, deu um mês, a gente fez o passaporte dela, e aí a gente começou a pesquisar. Eu falei, vamos fazer uma viagem, né, com menos pula-pula, porque as outras duas que a gente tinha ido, a gente ficou mudando de país lá, né, pra conhecer tudo de uma vez só. Daí, dessa vez, a gente escolheu fazer uma viagem com menos lugares, assim. E aí a gente foi se adequando, minha mãe foi junto, ela nunca tinha viajado também, né? Isso deu helps. Viu? Isso eu vejo Importante, sempre, gente, levem os pais. Eu vejo sempre Levem os nesse avós. item essencial pra viajar com criança. Avós. Leve a avó. Deus avó. me livre. Meu Deus. Já tive uma breve experiência, não quero mais. Não, Gabriel, Nossa, eu super quero. Cada experiência, mas a minha foi super positiva, assim, né? O perrengue foi carregar ela, porque a Olivia sempre foi uma bebezona, assim, agora que ela tá bichou, né? Mas ela era uma bebê gordinha, assim, então foi meio sofrido. Mas a gente se arrependeu de não ter levado o carrinho, pra não carregar ela no carrinho, assim.
Que foi sofrido de levar ela no canguru. Mais canguru vai lascando as costas. Geralmente é do pai, né? Agora eu vou falar pra vocês. Viajar com criança tem seus empecilhos. Mas a fila pra entrar no avião, como você é prioridade por lei, é uma maravilha. Você é o primeiro a entrar, tem lugar pra você botar suas malas. O carrinho você deixa no finger e só pega depois. É maravilhoso. Não, foi bem legal. Essa primeira vez que a gente foi, né? Então, o voo era 10 horas. Ela tava com 4 meses na época, né? Então, a gente se organizou, tudo. E aí, como ela tinha 4 meses, eu pedi o berço, né? E é gratuito. Sim, e daí ela foi dormindo daqui até Portugal, assim. Então, foi bem bonitinho. Daí até foi engraçado que as pessoas foram saindo. Elas, meu Deus, tem um bebê aqui. Porque não chorou, Porque não chorou, não fez nada. Ela dormiu a viagem inteira. A coisa mais assustadora, não sei se vocês já encararam isso, é bebê rindo em turbulência. Cara, você fala, é agora. Ela riu. Cara, começa a tremer tudo. Aí a galera que já tá piscando ali, né? Tem gente que depois da turbulência precisa de um alicate pra tirar a pessoa do assento, da mordida que ela dá no assento. Aí começa a turbulência, o avião, né? Tipo, as cabeças batendo em cima já, quase as máscaras caindo, e criança, kkkk. Aí você fala, puta, é agora, é agora. Essa. Eu não sei porque é tão assustador criança rindo em turbulência. A Olivia fez essa. Ainda bem que turbulência não derruba avião. Graças a Deus, exatamente. Não derruba avião. Estamos aí o Lito. O Lito, eu adoro o Lito, eu assisto todos. E aí, a gente tava atravessando a cordilheira, porque daí a gente foi pro Chile em julho do ano passado. E daí ela já tava um pouquinho maior, já tava com quase 9 meses, né? Foi a segunda viagem dela, daí um pouquinho mais longa. E eu lembro que eu tinha assistido alguns TikTok lá, mostrando os aviões passando em cima da cordilheira, assim, aquela turbulência terrível. Então eu já tava assim, falei, meu Deus, vai vir a turbulência. E aí a gente que não é glamour, né? Vai sentado lá no fim do avião. E aí o final do avião chacoalha muito mais. E daí eu lembro que começou, assim, e daí eu lembro que ele deu uma rabada, assim. E daí a Olivia achou que a gente tava jogando ela e todo mundo meio nervoso, assim, começaram a dar risada, porque foi muito engraçado, porque ela achou que a gente tava jogando ela pra cima, assim. Então ela meio que quebrou o climão, assim, porque tiveram que recolher serviço de bordo, tudo foi bem feio, assim, porque tava muito forte a turbulência. E ela, nossa, ela cascando o bico, assim, achando que tava, sabe, brincando de jogar lá pra cima, assim. Então foi bem divertido. Eu lembro que daí nesse dia... Ah, não, esse foi um outro voo. Daí o pessoal, ela tava meio irritada, assim, né? Daí o próprio comissário pegou ela no colo e saiu andar com ela. Que bonitinho. Sabe, passeou no avião com ela. Então, assim, são experiências legais, sabe? Que a gente vai guardando pra memória. Pode ser que ela fale assim... Eu não lembro de nada. Pode me levar de novo? Pode. Pode. Vou fazer esse sacrifício, filha. Né? Porque que você ia comigo quando era pequena só. Mas valeu a pena. Agora ela vai fazer 2 anos, então agora ela paga. Começa a pagar. Cara, você tá falando inteira, do meu trauma. A gente começa a pagar. Né, tá planejando em final do ano, daí... Agora já foi uma passagem. Mas você trabalha pra isso, Camila. A motivação, né? Sim. Dívidas, né? Lógico. Parcelamento de viagem. Não existe motivador melhor. Exato. Não existe motivador melhor na sua vida do que uma dívida gigante no seu cartão de crédito. Se você for uma pessoa séria que não aguenta ficar sem pagar as coisas. Você vai trabalhar como um condenado, mas vai valer a pena. Tá bonitinho o cartão, tá? Decolar, Expedia, não sei o quê, Latam, não sei o quê. Mas então isso tá bom. Melhor gastar com isso do que gastar, né, com alguma outra coisa. O meu tá lá também. Fleming. Exatamente. Exato. O meu tá lá também, né? Decolar, aerolíneas argentinas, né? Todas as paradas. Tá mas assim. Falando do teu marido agora, o Richard, ele é um dos editores do IMPGE Assim. Eu acho que a maioria da galera... Eles estão com um podcast agora também, né? Podcast, quer falar aí rapidinho? Pontagrossauros, né? Gente, Pontagrossauros, eu amo essa palavra. O Pontagrossauros, então viralizou, né? E até quando eles foram escolher o nome do podcast, eles colocaram para as pessoas escolherem, e as pessoas escolheram o Pontagrossauros, né? E ontem até tava a prefeita lá, né? Então a Elizabeth tava lá. E acho que pegaram, né, o fio da coisa, assim, que acho que o podcast é hoje a forma que as pessoas consomem, né? Informação, de forma rápida ali. Então, ele é da publicidade, ele já veio aqui algumas vezes na Unicesumar, ele, o chefe, ele e o sócio dele, né, que é o Will, falar um pouco sobre a profissão, né? Então, eu acho que conseguiram, né, achar caminhos bem legais ali dentro da área. E é isso. E ouçam lá, galera, o Pontagrossauros lá com figuras bem características aqui da nossa cidade. Então já foi Galã do Amor, já foi o Alisson Spitzner, né? Acho que devem fazer entrevistas com
Foi com a prefeita, devem fazer Com a com os prefeita, candidatos aí mais isso. pra frente também. Aham. Então ouçam lá que é bem interessante, tá? É bem divertido, bem legal. Camila, eu quero te agradecer pra caramba. A gente já tá estourando os tempos aqui, você tem que voltar para o CAPS, mas a gente se empolga. Mais alguma pergunta, professora? Não, só agradecer por ter disponibilizado esse tempo pra gente. Foi muito Exato. bom, já nem vi que passou pra mim. E, deixa tuas redes sociais, Camila, pra galera te seguir. Você Muito faz bem. um material bem interessante, eu gosto muito. Então, Cami Silva Psi, tá? Pessoal que quer viajar com criança, quer algumas dicas aí, podem seguir lá. A gente fica feliz, né? Quando as pessoas vêm perguntar, quando vem, eu vi lá no teu Instagram, que, né? Eu acho que a ideia é essa mesmo, a gente compartilhar aquilo que dá certo, né? Eu acho que o viajar não é um luxo, acho que desde que a gente se planeja bem, a gente consegue sim. Consegue. Né? E existe o cartão de crédito para parcelar, inclusive, né? Então, ontem eu ainda vi o meme, né? A vista é só a janelinha do avião, o resto é Isso, tudo tudo parcelado. Exatamente. E acompanhem lá, né, as próximas aventuras aí da família. Não, vai ser muito legal. Camila, obrigado de novo, valeu. Obrigado a vocês. A gente ficou muito feliz com a sua presença. Você é uma pessoa muito divertida. Eu gostei bastante. Gostou, A professora? gente sempre dá muita risada junto, né? Isso Sim, aí, sim. churrascos, salas dos professores, tá tudo aí. A gente sempre se senta junto ali já pra justamente dar umas risadonas. É isso que a gente acho gosta. que é o legal, né? Assim, porque o trabalho, ele é pesado, assim, né? Sim. Ele exige, né? Então tem toda a questão aí organizacional, né? Mas acho que os vínculos que a gente vai fazendo no Sesumar é o que vai ficando, né? Claro. Sim, E com certeza aí a gente tem uma história muito legal juntos. sim. Pessoal, deixa eu aproveitar. Nós teremos a semana acadêmica de saúde, tanto de psicologia quanto de farmácia e biomedicina. A semana acadêmica de farmácia e biomedicina vai ser nos dias 6, 7 e 8 de agosto, então logo que a gente voltar de férias, certo? Então acompanhe, nós já temos redes sociais que também vão estar aparecendo aqui em algum lugar, que vocês vão poder achar os links de inscrição, a programação, conhecer o pessoal da comissão, enfim, fazer toda essa parte organizacional. E teremos a semana acadêmica Jornada. Isso. Jornada de psicologia. A psicologia. segunda, a primeira foi um sucesso, a segunda vai ser mais sucesso ainda. Ela vai ser próxima ao dia do psicólogo ali. Agora deixa eu... É mais pro final do mês, no né? final do mês de De agosto, agosto acho que é também. 26, 27, 28, se eu não me engano. Ai, meu Deus, os alunos me perdoem. Mas é perto do dia do psicólogo. Também Já vai pôr. tem rede social, né? Tem. Colocaremos Vai também. tá passando aí em vai algum estar lugar. passando aí. Trabalho pra mim. Então, acompanhem as redes, participem. Pessoal, essas semanas acadêmicas, essas jornadas, esses eventos, eles são muito importantes para vocês como profissionais, não só como alunos, né? Aproxima vocês da profissão que vocês escolheram. Vocês podem fazer network também com os palestrantes, né? Com a Sim, galera, ir certeza. atrás do que vocês querem, estágio, etc. Traz muito benefício. Universidade é muito isso, galera. É muito fazer contatos também. Tá? Exatamente. Então, Exatamente. tentem ir atrás do que vocês gostam. Né? Então, nós vamos continuar divulgando aí, né, esses eventos que a gente vai ter aí no próximo mês, logo que a gente voltar de férias. Então, não deixem de acompanhar essas redes também. Muito bem. Então é isso, Camila. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Muito bem. professora. Obrigada. Histórias no Obrigada, podcast gente. Unisesumar. Nós estaremos de volta depois das férias com mais um convidado sensacional sentado aqui na frente, com toda certeza. Certo? Então um beijo no seu coração. Um Tchau. beijinho. Tudo de bom. Ai, agora que eu vou virar uma...